Beleza, vamos com tudo, mais um vídeo aqui do nosso Revisaço Contabilidade Pública. Neste vídeo nós vamos entrar no mundo patrimonial. Então nós fizemos um revisaço, né, os principais pontos da parte orçamentária. Cara, e o mundo patrimonial ele é gigantesco. Então assim, esse vídeo nós vamos destacar alguns pontos. Então nós vamos falar aqui um pouco sobre a composição do patrimônio, definições de ativo, de passivo, situação líquida, variações patrimoniais, perfeito, alguns aspectos, algumas dicas, algumas sacadas, alguns insights relacionados a reconhecimento e mensuração, né, dos principais elementos ali, imobilizado, estoques, intangível. Então, sim, o mundo patrimonial ele é gigantesco. Nós poderíamos entrar aqui em todas as normas, por exemplo, entra aqui nos aspectos patrimoniais. Mas a ideia, em alguns minutos, nós traçarmos dicas pontuais, afinal, nós estamos diante de um revisaço. Então, são os principais pontos que você jamais pode ir para uma prova sem saber o que nós vamos abordar aqui. Tá bom? Beleza? Então vem comigo, respira fundo. Contabilidade pública, aspectos patrimoniais. Definição, então, dos elementos patrimoniais. O que nós temos aqui? Definição de ativo. O que é ativo? É um recurso controlado no presente pela entidade como resultado de evento passado. Então, para quem estuda lá CPC 00, estrutura conceitual, a concepção é praticamente igual. Tem um detalhezinho aqui da definição que é diferente, além de uma outra palavrinha diferente ali, tá? Então, recurso controlado, então controle, recurso controlado no presente, derivado, né, resultante aí de um evento passado. Esse recurso, ele é o que, galera? É um item com potencial de serviço, e aqui está a grande diferença do setor público para o setor privado. Potencial de serviço ou com a capacidade de gerar benefícios econômicos. Então, recurso é um item com potencial de serviços ou com a capacidade de gerar benefícios econômicos. Tá? Então, diferentemente da contabilidade societária geral, os ativos no setor público, a ideia, a grande maioria dos ativos, são que até nós temos uma norma que fala só sobre isso, né? Define, né, ativo não gerador de caixa. Então a maior parte dos ativos no setor público são não geradores de caixa. O que significa isso? A ideia não é gerar benefícios econômicos, né, entrada ali de grana, por exemplo, mas sim ampliar o potencial de serviços. O exemplo que eu sempre dou é a aquisição da ambulância lá. Quando o município compra uma ambulância, ele o faz não para gerar caixa, mas sim para ampliar o atendimento em termos de saúde. Tá? Beleza? Então se liga. O que mais? Controlado, então ativos em que a entidade, mesmo sem ter o direito de propriedade, detém o controle, os riscos e os benefícios deles decorrentes. Então recurso, potencial de serviços, controlado, ativos que a entidade, mesmo sem ter o direito, ela controla. Ela detém os riscos e os benefícios. Aqui é aquela velha sacada lá da primazia da essência sobre a forma. Se os riscos, se os benefícios são daqui do poder público, do município, do estado, do órgão, né, da entidade, do setor público, mesmo não tendo a propriedade, se ele tem, né, todo o direcionamento do uso daquele determinado elemento, já satisfaz a definição de ativo. Então, basta o controle. E os benefícios econômicos correspondem a entradas de caixa ou a reduções de saídas de caixa. Potencial de serviço, capacidade de prestar serviço contribua para alcançar os objetivos da entidade. Forma física não é uma condição necessária. A propriedade a gente já destacou, né, que não é uma característica essencial de um ativo. Passivo, mesma ideia, 3 características básicas. Obrigação presente, deriva do evento passado e a extinção deve resultar na saída de recursos dessa entidade. Ah, isso aí está lá na estrutura conceitual do setor público. Obrigação presente, aquela obrigação legal ou legalmente vinculada ou uma obrigação não legalmente vinculada, ou seja, que não ocorre por força de lei, mas nesse caso que não possa ser evitadas pela entidade. Próximo ponto aqui. Ah, legal. Extinção, ela deve resultar na saída de recursos da entidade.
um passivo deve envolver uma saída de recurso da entidade para ser liquidado ou extinto. Nesse sentido, a norma destaca que a obrigação que pode ser liquidada ou extinta sem a saída de recurso da entidade não é um passivo. Isso aqui é legal, né, de ser cobrado em prova aí. Tá? Então, obrigação presente, essa obrigação pode ser legal ou não formalizada, deriva do evento passado e a extinção deve resultar na saída de recursos. Então, essa aí é a definição de passivo. Definição de situação patrimonial líquida é o nosso PL, né? Então, PL é igual a ativo menos passivo. Mesma ideia aqui, ó. Então, a diferença entre os ativos e os passivos. Tá? O único detalhe aqui, ó, são esses outros recursos, outras obrigações. O que seriam isso aí? É diferente um pouco aqui essa parte da estrutura conceitual privada do setor público. Esses outros recursos, outras obrigações, são outros elementos, né, que não atendem à definição. Então, por isso que ele falou assim, outros recursos, né, recursos na ideia, como se, até não chamou de ativo, né? Porque se é ativo, é ativo. Então ele falou outros recursos, tá? Outras obrigações que não atendem à definição, recurso de ativo, obrigação de passivo, mas que são reconhecidas para atingir o objetivo final lá, tá? Da contabilidade, fornecer informações úteis aos diversos usuários. A gente nem tem exemplo aqui. Isso aqui, na verdade, é uma flexibilização, né, da estrutura conceitual. Olha, o objetivo final, meu querido, é o quê? Atingir lá, fornecer informações úteis. Então ela meio que flexibilizou. Ah, por causa de um detalhezinho lá, se aquilo realmente é interessante para atingir o objetivo de fornecer informação útil, então inclui lá, cara, isso aí, tá? Então a definição não é 100% absoluta, tá? Então pode ser reconhecido um elemento que não esteja enquadrado na definição. Essa é uma margem que deixa aqui a própria estrutura conceitual, ela fala nesse sentido. Mas é exceção da exceção, né? Então só se ligar nisso aí. Então ativo menos passivo, regra geral, pós-inclusão desses outros recursos, outras obrigações, reconhecida na demonstração que evidencia a situação patrimonial como patrimônio líquido. Que demonstração é essa? Balanço patrimonial. A situação patrimonial líquida pode ser um montante residual positivo ou negativo. Se for um montante residual negativo, nós chamamos aí de passivo a descoberto, né? Quando o passivo for maior que o valor do ativo. Perfeito! Situação patrimonial líquida. Então essas são as definições, né, de ativo, de passivo e a definição residual de patrimônio líquido, de situação patrimonial líquida. Tá? Então, o que mais? Variações patrimoniais. Então nós temos, o que são variações patrimoniais? Altera os elementos patrimoniais da entidade, afetando ou não o resultado. Aqui, pessoal, para quem estuda lá a contabilidade básica geral, é o seguinte, nós temos lá na contabilidade societária, contabilidade básica, fatos, né, contábeis, administrativos, permutativos, modificativos, mistos. Aqui a mesma ideia, só que com uma nomenclatura um pouco diferente. Então, variações patrimoniais são os fatos contábeis, tá? Só que aqui no setor público denominou-se de variações patrimoniais. E essas variações patrimoniais, esses fatos podem ser permutativos, e aqui a gente denomina de variação patrimonial qualitativa. Por quê? Porque eu altero apenas a composição do patrimônio sem afetar a situação líquida, quantitativamente. Só apenas a qualidade, daí o termo, qualitativamente. Então, quando eu adquiro lá estoques a prazo, eu debito estoques, credito fornecedores a pagar. Então, aumentei o meu ativo e aumentei a minha obrigação, ou seja, mudou a qualidade do meu patrimônio. Antes eu não tinha estoque, eu não tinha fornecedores a pagar. Ao adquirir estoques a prazo, eu criei uma obrigação e aumentei meu ativo ao mesmo tempo. Veja que você aumenta ativo, aumenta passivo, né? Não tem impacto na situação líquida. Afinal, o PL é igual a ativo menos passivo, tá? Então vamos imaginar que o ativo é 20 e o passivo é 10. PL seria 10, né? Então, 20 e 10. Aí você comprou 5 de estoques. Pô, agora o ativo é 15. Só que o passivo aumentou ali 5 também.
Tá? Então os dois aumentam, o PL não vai continuar 10 lá. Perfeito? Então altera apenas a qualidade do patrimônio, variações qualitativas. Variações quantitativas são os fatos modificativos. E aí os fatos modificativos eles podem ser aumentativos ou diminutivos. E aqui na contabilidade pública, variações quantitativas, aumentativas, diminutivas. Transações que aumentam ou diminuem a situação líquida. Tá? E aqui nós denominamos de receita e de despesa. Né? Então, receita sob o enfoque patrimonial, variação patrimonial aumentativa. Né? Então, as receitas lá e despesas da contabilidade privada, aqui com essa nomenclatura, né, de variações patrimoniais aumentativas, variações patrimoniais diminutivas. Para não confundir com receita e despesa orçamentária, os caras criaram essa nomenclatura. Tá? Então, é isso aí, ó. Variações patrimoniais qualitativas, altera a composição sem afetar o PL, determinando alterações apenas na composição dos elementos patrimoniais. Nesse caso aqui, aumentou ativo, aumentou passivo. Variações quantitativas, elas podem ser aumentativas, são as VPAs, e diminutivas, VPDs. Então, por exemplo, aqui o exemplo, um lançamento de um tributo. Então, no lançamento de um tributo, ocorreu o fato gerador, beleza, então aumenta o ativo, o direito a receber, tributo a receber, e já como ocorreu o fato gerador, reconhece a receita por competência, VPA tributária. Perfeito. Despesa de pessoal, VPD, né, o cara trabalhou lá 30 dias, já reconhece a despesa por competência. Tá? Então, VPD de pessoal, salários a pagar. Então, 2 exemplos aí de variações quantitativas. Pode ser mista? Sim, quando envolve, né, uma qualitativa e uma quantitativa, uma variação patrimonial mista, mas quase não cai isso em prova, só saber que existe também. Outro detalhe, essas variações patrimoniais, elas podem decorrer do orçamento ou elas podem ser independentes do orçamento. Então, por exemplo, lá numa doação de um bem, tá? O que acontece? Não está previsto no orçamento, mas há um aumento do patrimônio, né? Então, uma variação patrimonial aumentativa. Beleza? Então, doação do bem, né, sem qualquer restrição atrelada. Um exemplo de variação patrimonial que independente, né, da execução orçamentária. E essa própria VPA aqui tributária é um exemplo, né, de VPA, variação patrimonial decorrente da execução orçamentária. Tá? Então, pode ser dependente ou independente da execução orçamentária. Variações patrimoniais. O que mais que nós temos aqui? Bem, agora entramos em algumas dicas, porque essa parte de reconhecimento e mensuração, ela é gigantesca, né? Envolve todas as normas brasileiras de contabilidade técnicas do setor público. Então vamos trazer algumas dicas bem interessantes aqui que podem ser úteis aí na sua prova. Vamos lá. Então, primeira dica, saber a diferença de reconhecimento e mensuração. Então, o que é reconhecimento? É o momento, né? Se eu vou registrar e o momento. Eu contabilizo aquele determinado elemento, qual o momento? Então, basicamente, é isso que é reconhecer. Mensuração, aí é o quantitativo. Então, a parte qualitativa, reconheci lá o veículo, tá? Beleza. Mas eu preciso registrar por quanto, que é a parte quantitativa. Então, envolve o contexto, né, de mensuração. Perfeito. E aí, o reconhecimento é o quê? Atender a definição mais confiabilidade. Tá? Atendeu a definição de ativo. Eu tenho confiabilidade de mensuração? Show de bola. Então isso aí vai ser reconhecido, vai ser registrado, escriturado, lançado na contabilidade. Perfeito? Se liga, galera, qualquer parada, o que é parada aí? Qualquer coisa, cara, recebida em transação sem contraprestação é igual a valor justo. Só ver aqui se eu coloquei mais para frente. Mais para frente a gente vai estudar, num próximo bloco aí do nosso revisaço, nós vamos estudar um pouco essas definições, o que é transação com contraprestação, transação sem contraprestação. Porque isso aqui é tão interessante no contexto do setor público, tem 2 normas que tratam só sobre isso. NBCT-SP 01, receita de transação sem contraprestação, NBCT-SP 02, receita de transação com contraprestação. Mas assim, de maneira geral, só para a gente entender aqui, transação sem contraprestação é aquela que o poder público recebe um bem ou tem um serviço a ele prestado e ele não entrega nenhum valor em troca.
O exemplo clássico aí são os tributos, tá? Então é a receita sem transação. É como se fosse o Estado Império, tá? Estado Empresa e transação com contraprestação. É tipo assim, vou comprar lá o negócio, mas eu vou dar a grana, tá? Vou vender e vou receber um valor praticamente igual, tá? Então, transação com contraprestação, transação sem contraprestação. Outro detalhe bacana, a maior parte das VPAs ali que nós estudamos no setor público decorrem de transação sem contraprestação. Então, por isso que falou em transação sem contraprestação, lembra dos tributos. É a maior fonte de arrecadação do poder público é o quê? Transação sem contraprestação, tributos. Então, a maior parte das VPAs decorre de transação sem contraprestação. Lembra, né, do Estado Império, transação sem contraprestação. E aqui, para fins de mensuração, qualquer parada recebida em transação sem contraprestação é valor justo. Isso, somente com essa dica, você acerta um monte de questões. Então, se apareceu lá, porque o examinador adora pedir qual a base de mensuração, né, de determinado elemento. Só que aqui no setor público tem essa peculiaridade, né, de ele receber lá, por exemplo, um estoque. Cara, sei lá, vem lá uma ONG junto uma grana e ela chega lá no município. Olha, toma esse monte aí de sei lá, material escolar para distribuir nas escolas do município. Então, o poder público ele tem esse contexto, né, de receber muita doação, por exemplo. Então, nesse exemplo, cara, é transação sem contraprestação. Do nada ele recebeu esse valor aí por ser Estado ali e tem esse contexto. Nós temos entidades que vão lá e doam, né? Então, vejam, um estoque recebido, estoque nesse caso de material escolar para distribuição gratuita, tá? Então, vai ser ali recebido em transação sem contraprestação um valor justo, tá? Nem é para distribuição gratuita aí, porque daí já é outro contexto aqui, tá? Porque ali embaixo é outra exceçãozinha, tá? Esquece. Então, recebeu uma doação, beleza? Então, transação sem contraprestação, valor justo. Estoque recebido em transação sem contraprestação, valor justo. Imobilizado recebido em transação sem contraprestação, valor justo. Intangível recebido em transação sem contraprestação, valor justo. Qualquer parada recebida em transação sem contraprestação, valor justo. Perfeito. Vamos lá. Reconhecimento e mensuração agora dos estoques. Regra, segue a mesma ideia lá do CPC 16. Custo histórico ou valor realizável líquido, dos dois o menor. Custo histórico, valor realizável líquido, dos dois o menor. Então veja que aqui é a mesma ideia da contabilidade privada. E os examinadores sabem disso aqui, cara. Sabem disso aqui. E aí eles pegam e colocam uma exceçãozinha. Tá? Eles sabem que a diferença do setor público está nessas exceções aqui, ó. Bens almoxarifados, vai usar o custo médio, está previsto lá na Lei 4.320. Ou a NBCT-SP, que trata só de estoques, ela prevê tanto custo médio ou PEPs, tá? Então, bens para almoxarifado aí é custo médio ou PEPs. Estoques para distribuição gratuita. Aqui tá a parada que mais cai em prova aí. Então, um estoque para distribuição gratuita. Aí ele coloca lá na opçãozinha A, o quê? Vai ser mensurado, valor, custo histórico, valor realizável líquido. Aí o cara raciocina assim, cara, estoque. Pô, tá certo isso aqui, cara, custo histórico, valor realizável líquido. Aí ele marca opção A, sei lá. Entendeu? Só que aí na B tá lá, ó, custo histórico ou custo corrente de posição dos dois ou menor, que é o correto. Então, falou a palavrinha gratuita, é o quê? Custo histórico ou custo corrente de reposição. Ele altera lá pelo valor realizável líquido e coloca custo corrente de reposição. Tá? Isso está lá na NBCT SP04. Se liga nessa dica aí de estoques. Tá? Lembrando, se for transação sem contraprestação, valor justo. Imobilizados, mensuração inicial, custo de aquisição, produção ou construção. Aí, se esse imobilizado for obtido a título gratuito, base de mensuração, valor justo. Bens de uso comum do povo, nós temos dois tipos. Nós temos os ativos de infraestrutura e nós temos os bens do patrimônio cultural. Ativos de infraestrutura segue a mesma
ideia da regra geral lá, ou seja, custo de aquisição, produção ou construção. Tá? Ativos da infraestrutura. O que é ativos da infraestrutura? Pô, uma ponte, é muito comum. Então lá, por que esses termos são específicos aqui do setor público? Cara, o próprio nome diz, é bens de uso comum do povo. Tá? Lembrando que nós vimos lá no primeiro videozinho do nosso revisado, não são todos os bens comuns do povo que são alvo, né, de controle e registro, que estão dentro lá, né, do objeto de estudo da contabilidade pública, mas apenas aqueles que consomem, né, recursos públicos. Exemplo aqui, um ativo da infraestrutura. Uma ponte, pô, eu sei quanto eu gastei lá, então consigo mensurar isso aí com confiabilidade. Ativos da infraestrutura, uma ponte, uma rodovia, uma estrada, um encanamento lá de esgoto, isso é um ativo dentro da infraestrutura. Custo de aquisição, produção ou construção, dependendo do tipo de ativo, tá? Adquirir uma ponte, difícil, né? Mas a ponte você vai construir, então quanto que foi aqui na construção? Ah, beleza, então isso aí vai ser reconhecido lá como imobilizado, tá? Então, os ativos da infraestrutura, são muito comuns aqui no setor público, seguem aí a mesma ideia lá dos ativos imobilizados de maneira geral, NBCTSP 07, que fala aqui só sobre imobilizados. Bens do patrimônio cultural. Galera, bens do patrimônio cultural, o reconhecimento e mensuração é facultativo. O que é bem de patrimônio cultural? O exemplo é uma ruína, né, aquela igreja lá bonitaça, né, construída em 1500 e não sei quanto, tá lá, né, 1700, 1800, tá bonitaça lá, putz, bem do patrimônio cultural. Aí eu te pergunto, quanto que vale aquela igreja? Não tem como você mensurar. Aí, o que a norma fala? Olha, meu querido, não te preocupa, né? Faz o seguinte, isso aí é facultativo. Ah, mas o cara quer... Aí, se ele quiser, aí vai seguir a mesma lógica, por isso que é facultativo. Mas se eles acham, eu acho que isso aí vale tanto, sei lá, é interessante, aí vai seguir o que? A base lá da NBCT-SP 07, tá? Então, bens do patrimônio cultural, facultativo. Ativos da infraestrutura, segue o jogo a mesma ideia. O que o examinador faz aqui? Fala que os ativos da infraestrutura são facultativos. Não. Então, ativos de infraestrutura têm lá a sua base. Beleza, isso aí é a mensuração inicial que nós estamos tratando aqui. Mas nós temos a mensuração subsequente. E aí a mensuração subsequente é o modelo do custo ou reavaliação. Então, diferentemente lá da contabilidade privada, a reavaliação no setor público é prevista na Lei 4.320. Então, lá na contabilidade privada, a Lei 6404 não permite, né, reavaliar. Aqui na contabilidade pública nós temos, inclusive, uma previsão expressa lá na Lei 4.320. Então, reavaliação no setor público, perfeito. Reavaliação no setor privado, não pode. Tá? O CPC 27 ele até prevê modelo do custo ou reavaliação, só que tem uma vírgula lá, se permitido legalmente. E aí lá no CPC 27 não é permitido legalmente. Aqui na contabilidade pública é previsto na Lei 4.320. Então, modelo do custo ou reavaliação. Isso é a mensuração subsequente. Perfeito? Intangível. O intangível ele tem particularidades, assim como nós estudamos lá no CPC 04, só que aqui nós temos a norma correlata que é a NBCT-SP 08. Tá? Beleza, então o intangível ele tem particularidades no reconhecimento. E as duas principais que mais caem em prova estão aqui no slide. Quando o ativo intangível é adquirido separadamente e quando ele é gerado internamente. Aqui segue a mesma linha lá da contabilidade privada, facilita bastante. Então, adquirido separadamente, vai entrar ali, né, o custo de aquisição. E aqui, pessoal, aquelas mesmas tabelinhas que nós, inclusive, destacamos, né, em revisaço aí dos CPCs. Aí tem as tabelinhas lá, preço de compra, mais impostos não recuperáveis, mais qualquer custo diretamente atribuível, deduz descontos comerciais, incondicionais, abatimentos. Então aquelas mesmas tabelinhas aqui vale para a contabilidade pública também, tá? Que é aquele custo de aquisição ali quando o intangível é adquirido separadamente. Inclusive aqui também, ó, esse custo de aquisição lembra das tabelinhas lá do CPC 27, é idêntico aqui no setor público. Não tem o que tirar, tá? Então vejo que aquelas tabelinhas servem
E também aqui, galera, para os estoques, cara, tá? Para os estoques. Perfeito também, vale aquela tabelinha. Então, aquelas tabelinhas, se você pegar contabilidade privada, geral e contabilidade pública, tem 6 possibilidades de exigência, tá? Então, é muito importante aquelas tabelinhas. Custo de aquisição aqui vale aquelas tabelinhas lá. Preço de compra, então o que entra no custo de aquisição? Preço de compra, qualquer imposto não recuperável, qualquer custo diretamente atribuível, um frete, um seguro, tudo que for necessário para deixar o imobilizado intangível em condições de combate, ou seja, na forma pretendida pela administração. Tá? Então se liga nessas paradas aí. Intangível, gerado internamente, é aquela parada da fase de pesquisa e fase de desenvolvimento. Tudo que for pesquisa, despesa. Aqui no setor público, VPD. Tudo que for a partir, que gerou lá, tem a expectativa, de ampliar o potencial de serviços ou gerar benefícios econômicos futuros, chegamos na fase de desenvolvimento. A partir desse momento, aquele gasto lá ele precisa ser ativado, ou seja, reconhecido como intangível. Então segue a mesma lógica lá da contabilidade privada. Mensuração subsequente, modelo do custo ou reavaliação. A reavaliação aqui é prevista e está valendo, tá? Então, imobilizado e intangível. E para fechar, galera, com chave de ouro, então veja aí que nós tratamos os principais pontos da NBCT-SP 04, estoques, 07 imobilizado e intangível. Já destruímos. Já falamos sobre os elementos e variações patrimoniais. Então, assim, cara, o cerne dos aspectos patrimoniais a gente matou aqui. Para fechar com chave de ouro, NBCT-SP 03, que trata aí de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Galera, segue a mesma lógica lá do CPC 25 também. Então, eu até coloquei aqui uma árvore de decisão. Tá? Obrigação presente, resultado do evento gera obrigação? Sim. Saída provável? Sim. Estimativa confiável? Sim. Tá? O que é saída provável? Mais de 50% de chance de ocorrer essa saída. Então, saída provável, estimativa confiável, reconheço. É uma obrigação presente, resultado do evento que gera obrigação. Então, atendeu a definição, matei a pau aqui. Lembrando que provisão é um passivo especial. Por quê? Porque o prazo ou o valor é incerto. Então isso aqui é muito batido, mas a gente não pode ir para uma prova sem saber o básico, não é mesmo? Então provisão é um passivo de prazo e valor incerto. Mesma ideia aqui no setor público. Então atendeu a definição lá, é um passivo, obrigação presente, resultado do evento que gera obrigação. Tem uma saída, provável, estimativa confiável, desse valor eu vou reconhecer. Veja, estimativa confiável não significa que o valor é certo. É estimativa. É incerto, mas eu tenho mais ou menos uma ideia que vai ser em torno de tantos valor. Então, estimativa confiável eu reconheço. Agora, se é uma obrigação presente, agora a saída não é provável, então já começa o quê? A não fazer sentido. É uma obrigação possível? Sim, não. Não é uma obrigação possível, então não faz nada. A saída é remota? Não faz nada. Perfeito. E aí, nesse caso, a gente vai divulgar o passivo contingente se for uma obrigação possível e a saída não for remota. Tranquilaço. Então, passivo, não confunda com passivo contingente. Perfeito. Então, basicamente, a gente tem a seguinte situação, galera. Saída de recursos provável, possível e remoto. Provável você vai reconhecer contabilmente lá no balanço patrimonial, tá? Possível não reconhece, apenas divulga em notas explicativas. E remoto não faz nada, tá? E aqui a diferença do setor público, diferença do setor público. Então, diferença CPC 25 para NBCT-SP 03 é a seguinte. Quando nós temos aqui
o possível, passivo contingente, ativos contingentes, né, com a saída possível, nós vamos registrar em, então, passivos e ativos contingentes são registrados em contas de controle. Isso aí não tem lá no CPC 25 essa previsão. É a única diferença da NBCT SP03, tá? Então, passivos e ativos contingentes não reconhece no balanço patrimonial, mas eu registro em contas de controle, tá? Grupo 7 e 8 lá do plano de contas aplicado ao setor público, nós vamos revisar aí na sequência os principais pontos também. Fica de boa. Tranquilaço, passivos e ativos contingentes não registra, não reconhece no balanço patrimonial, mas eu registro em contas de controle, grupo 7 e 8 do plano de contas aplicado ao setor público. E com isso, fechamos aqui os aspectos patrimoniais, revisaço em 30 minutos, os principais pontos que você precisa saber sobre os aspectos patrimoniais. Eu só não entrei aqui em estrutura conceitual, mais outros pontos, né, que daria para entrar em aspectos patrimoniais, que eu quero fazer um vídeo, vai ser o próximo vídeo, se eu não me engano já está aqui, ó, engatilhado, isso mesmo, estrutura conceitual. Então esse é o tópico para o próximo vídeo. Forte abraço, bons estudos e eu te vejo aí no próximo vídeo. Valeu!